Boa tarde a todos, eu sou Fernanda Mon, sócia da Prece Comunicação e estou hoje com o Sidney Lucas, sommelier aqui da Decanter, que vai conversar conosco um pouco sobre vinhos para essa época da primavera. Mas antes da gente começar a falar de vinhos, Sidney, eu queria contar um pouquinho da história da Decanter também. Foi fundada em 1997 aqui em Blumenau, hoje está presente em mais de 50 cidades por distribuidores, né, no Brasil inteiro, e numa rede de enotecas. E ela é hoje considerada uma das maiores e melhores importadoras de vinhos do Brasil. E também gostaria de lembrar que quem está acompanhando essa live hoje deve ficar ligado até o finalzinho, que a gente vai divulgar um cupom, que depois vai dar direito a uma taça desse vinho aqui, né, Sidney? Isso. Quem assistir, então, até o final, vai receber um cupom, a gente vai divulgar na live um cupom para tomar um vinho desse aqui na Enoteca Decanter hoje de Blumenau. Mas eu gostaria de lembrar que esse cupom vai ser válido só para hoje, aqui na Enoteca Decanter de Blumenau. Depois a gente vai divulgar o cupom e o endereço certinho. Então fiquem ligados até o final, tá bom? E aí, lembrando também que não é sorteio. Todos que trouxerem o cupom, que vierem até aqui, trouxerem o cupom, vão ganhar essa taça de vinho, tá bom, gente? E agora vamos então ao que interessa, né, Sidney? Falar de vinhos, que é o nosso assunto de hoje. Como todo mundo já percebeu, a primavera chegou com tudo, o calor, né, veio para Blumenau, principalmente. Ontem e hoje fez temperaturas bem altas aqui na cidade. Mas quem gosta de vinho não precisa deixar de beber sua bebida favorita, né? Quais são os vinhos que combinam com essa temperatura um pouco mais elevada? Os vinhos mais leves, né? Os brancos, os espumantes, principalmente, até alguns tintos também é possível tomar num dia quente, uma noite bem quente. Mas a preferência deve ser dada para os brancos e espumantes. Certo. Mas e quem gosta de um vinho tinto? Tem alguma uva mais indicada? Algum tipo mais favorável? Não é uma regra, mas tem os pinots, pinot noir, os merlots, os syrahs da Europa, por exemplo, os syrahs europeus, eles costumam ser um pouco mais finos e um pouco mais leves entre os tintos para tomar um pouco mais frescos. E entre os brancos, aí já tem uma infinidade de opções, né? Chardonnay, Sauvignon Blanc, essas são as mais conhecidas, mas o branco, de modo geral, é bem adequado, porque pode ficar um pouco mais frio. Certo. Eu gostaria de lembrar também, para quem está nos acompanhando, que a gente vai abrir para as dúvidas também de vocês. Então, podem deixar nos comentários. Eu estou vendo que a Sabrina Santos está aqui conosco. Oi, Sabrina, tudo bem? Natália já deixou uma pergunta aqui. Logo mais a gente vai esclarecer essas dúvidas. Vamos seguir aqui com o Sidney um pouquinho e vamos retornar aos questionamentos de todos, tá? Então, fiquem bem à vontade para deixar suas dúvidas. Depois a gente vai responder. E eu gostaria de perguntar também para quem está acompanhando se o áudio está bom. Alguém pode nos responder se o áudio está legal? Eu vou aguardar o retorno de vocês. E lembrar, então, de vocês acompanharem até o final para pegar esse cupom e poder vir até a Enoteca Decanter e tomar uma taça de um vinho selecionado pelo sommelier aqui da Enoteca. Sidney, e a temperatura ideal? Eu, por exemplo, gosto de tomar vinho gelado. É correto isso? Ou são alguns tipos de vinhos? Como é que funciona essa questão da temperatura do vinho? O correto é beber da maneira que gosta. Não pode ser um ato sofrível, né, isso. Claro que respeitando algumas regras de serviço, temperatura, taça, essas coisinhas, esses detalhezinhos, vai aumentar o prazer do ato de beber o vinho. Mas o importante é consumir da maneira que gosta para que não se torne um ato sofrível. Mas a temperatura, é bom prestar atenção na temperatura, assim, sem muito detalhe, mas um pouco de atenção a isso é importante dar. Para quem tem aquelas adegas caseiras, o ideal deixar em quanto a temperatura? A adega, o ideal, o porquê de se usar uma adega é para a conservação do vinho, né? Então, o importante é que ela se mantenha em uma temperatura constante, sem oscilação, que isso pode ser entre 12 e 13 graus até 20. Claro, não é oscilando entre 12 e 20, mantendo 12, 13 constantes, 15, 16 constantes, ou até 18 constantes. Mas já que a adega está ali, a gente pode usá-la de maneira mais prática.
O ideal é colocá-la próxima dos 15, 16 graus, que é a base, que é a média de temperatura que a maioria dos vinhos deve ser. Que o vinho fica mais prazeroso de ser consumido. Isso. Tá certo. E assim, dando continuidade a isso que tu falou, que a temperatura é aquela que vai bem pro teu paladar, uma vez eu já ouvi também falar que vinho bom é aquele que agrada ao seu paladar. Mas aí eu queria ouvir de ti, assim, como que a gente, quem é mais leigo, pode avaliar a qualidade de um vinho? Que aspectos que a gente pode, de forma inicial, assim, conhecer um vinho para dizer, não, esse é um vinho bom e esse é um vinho que não é tão bom? Pois é, vinho bom, a gente pode buscar duas maneiras de avaliar aí. Tem o vinho bom no que diz respeito à qualidade do vinho, e tem o vinho bom no tocante a cada um. Eu acho que o vinho bom para o indivíduo ali, o vinho que a pessoa gosta, isso é mais importante até do que a qualidade. É claro que a gente tem que buscar a qualidade sempre. Agora, é mais importante a pessoa beber o que lhe agrada, mesmo sendo um vinho simples e tecnicamente não tão bem avaliado, mas que a pessoa gosta, do que buscar alguma coisa que é considerada tecnicamente de alto padrão, mas que vai ser sofrível ao beber. Então, diferente de preço, de tipo de vinho, é importante beber o que gosta. Agora, falar sobre a qualidade do vinho, existem vários pontos que têm que ser considerados. Entre eles, o equilíbrio entre a estrutura, complexidade aromática, o período que o vinho fica volatizando aromas novos. Então, tem a questão técnica, que isso é parte do que eu comentei, é parte disso, mas o mais importante do que qualidade é o estilo do vinho para quem está iniciando, principalmente. Tem que beber o que gosta. E existe um estilo que é mais universal, assim, que agrada a mais pessoas? Tem. Os vinhos, normalmente os vinhos sem madeira, aqueles vinhos mais redondos, mais fáceis, são mais fáceis, são mais palatáveis para a maioria das pessoas. Então, tem alguns vinhos que são adequados para envelhecimento. Aí são vinhos muito austeros, com muito tanino, muita acidez, que precisam de um tempo para ser domado e aguardadinho. Então, tem uma parcela menor de pessoas que entendem o vinho, que compreendem o vinho e valorizam. Mas a maioria das pessoas preferem sempre esses vinhos mais redondinhos, sem muito tanino, vinhos mais leves, mais delicados. E aproveitando então para dar alguns exemplos, aqui na Enoteca, aqui na loja da Decanter em Blumenau, que vinhos que teria, assim, para quem está começando a degustar vinhos, está começando a entrar nesse mundo, com uma faixa de preço boa, uma qualidade legal e que também vai agradar facilmente ao paladar. Você tem algumas sugestões de marcas, talvez, para passar? Tem sim, eu posso até citar alguns. Só que é muito comum as pessoas errarem por estarem comprando vinho no lugar errado. Algumas pessoas veem uma loja como a nossa, veem uma outra loja, e não entra pensando que ali só tem coisa cara, ou é obrigado a comprar coisa cara, não tem nada disso, né? Então, até porque as importadoras podem trazer só coisa cara, elas não sobrevivem, porque o que se vende é vinho barato. Então, a escolha do local para se comprar o vinho é importante, porque o ideal é que tenha pessoas que saibam indicar o vinho, que saibam falar a respeito do vinho e consiga tirar do comprador, da pessoa que está ali buscando o vinho, mais ou menos algo, uma noção do gosto delas para o vinho e indicar a coisa certa. Então, hoje com 40, 50 reais, você compra um vinho interessante, sim. E aqui, por exemplo, temos o Finca La Linda, temos a linha Las Moras, que são dois produtores argentinos, são dois vinhos argentinos de excelente padrão, de excelente nível, de bom preço e muito fáceis de se gostar. Eu queria cumprimentar, então, o Wellington, que está nos acompanhando aqui também, e a Prece, que é o nosso escritório, comentou um joinha. O áudio tá legal aí, pessoal? A minha preocupação é essa, se vocês estão ouvindo bem. Sei que o conteúdo que o Sidney está passando está muito bom, e eu quero que chegue até vocês também. E, Sidney, e uma outra questão assim, que muita gente tem dúvida, eu inclusive. O vinho tem que ser estocado na posição horizontal? Isso é realmente importante? E por quê? É importante para longos períodos, né? Existem muitos mitos, né,
que envolvem, que estão nesse contexto, sim, mas que muitos são mitos mesmo, que não tem importância nenhuma. A questão de guardar o vinho na horizontal é importante para vinhos que vão ficar estocados ali durante um período longo, durante muitos meses, por exemplo. Um vinho deve ficar deitado se for ser guardado por 1 ano e meio, 2 anos. Um vinho com uma rolha natural ficar aí de pé por um período de 6, 7 meses, não vai ter problema nenhum. Então não é assim tão perecível, não é uma coisa tão grave deixar um período pequeno, ele de pé. E isso falando em rolha natural. Hoje tem tampas alternativas, como a Screw Cap, tem as rolhas sintéticas, que aí também não fazem diferença nenhuma deixar em pé ou deitado. Entendi. É mais para aquele vinho que vem com a rolha, tipo, cortiça mesmo, né? Cortiça natural. Entendi. Ela precisa ficar umedecida para poder impedir a passagem de oxigênio. E esse outro tipo de rolha já veda mais, é isso? Não, veda a qualidade, a capacidade de vedação é muito parelho, muito igual. Só que a rolha sintética e o Screw Cap, que é aquela tampinha de rosca, ela não está sujeita a ressecar, por exemplo, e permitir passagem de oxigênio. Então, todos os tipos de tampas são muito eficientes, só que o cuidado de deixar deitado o líquido em contato com a rolha é necessário só no caso da garrafa, da rolha sintética, da rolha natural. Certo. E uma dúvida que a gente tem também é o vinho rosé e o tinto. Qual é a principal diferença? O que origina o vinho rosé é uma uva específica ou é uma mistura? Isso é uma dúvida que eu tenho também. É a maneira de fazer. Tem 3 maneiras de fazer rosé. Uma maneira é pela sangria, pega as uvas tintas, começa a fermentar. Normalmente o vinho tinto é feito tendo contato com as cascas. E é da casca que sai tanino, parte do corpo, aroma, bastante aroma e a cor. E, normalmente, o produtor, na medida que ele começa a elaborar o tinto, chega um momento que ele abre a parte de baixo do tanque de fermentação para poder tirar alguma coisa, um pouco do gosto, para concentrar um pouco mais para aumentar um pouco a estação e fazer um vinho um pouco mais encorpado. Esse vinho que sai é rosé, ele sai rosado. E tem a opção de continuar fermentando esse vinho até acabar os açúcares ali e o resultado vai ser um vinho rosé. Outra maneira é fazer a vinificação em tinto, em contato com as cascas das uvas tintas, e quando atinge a coloração desejada, o produtor tira essas cascas e continua a fermentação até o fim, e o resultado vai ser um rosé seco. E a outra opção é misturar branco e tinto. E não é uma... sim, sai rosé, coloca um pouquinho de tinto ali, dá uma coloridinha, e parece ser uma maneira ordinária de fazer vinho, mas não tem problema nenhum, e costuma se obter bons vinhos dessa maneira. Legal. E agora, então, a gente, para dar algumas sugestões, eu vi que você separou aqui para a gente algumas sugestões, então, de vinhos para esse clima mais para o calor do que para o frio, né? Então, pode falar um pouquinho sobre cada um deles? Tá. Bom, três tipos de vinhos muito adequados para o verão, para a primavera, para dias mais quentes, como a gente falou, são os brancos, os rosés e os espumantes, né? Então, espumante, vinho branco. Deixa eu aproveitar. E os rosés, que algumas pessoas ainda têm algum preconceito, mas na medida que começa a consumir vinho rosé, o preconceito vai embora porque se apaixona. Né? Eu gosto muito. E eu gostaria, então, até de pedir para tu comentares um pouquinho. A Lírica é um espumante brasileiro, né? Da vinícola Hermann, certo? Premiadíssimo, né? Então, encontrado aqui na Enoteca. Eu até gostaria que tu falasse um pouquinho mais, porque eu sei da qualidade desse espumante. Sim, a Lírica é produzida, como já foi antecipado, pela família Hermann, que é a família proprietária da Decanter, da importadora Decanter, que é uma empresa daqui de Blumenau, como muitos devem saber já. É uma propriedade que tem em Flores da Cunha, lá na Serra do Sudeste, e que fazendo esses espumantes lá, e desde o primeiro ano de produção já saiu fazendo um sucesso estrondoso no Brasil, muitos prêmios, revistas importantes, guias importantes no Brasil, ano a ano tem dado bons elogios a todos os vinhos, inclusive, da Hermann. Esse aqui é um espumante feito
a maneira que se faz o champanhe, com a segunda fermentação dentro da garrafa, se obtém um produto, um espumante um pouco mais complexo, um pouco mais rico, mais encorpadinho, bem voltado para a gastronomia. E se pegarmos aí os 5 espumantes mais premiados do Brasil, com certeza esse vai estar entre os 5 mais premiados do Brasil e vai custar muito menos do que todos os outros pratos. E é um espumante muito barato e de altíssimo padrão. Sim, e é gostoso. Eu acho que o principal dele, ele é gostoso. Sim, conheço muita gente que já tomou e que elogia muito, que às vezes nem sabe que é brasileiro. E é um vinho muito bom, um espumante muito bom. Queres comentar um pouquinho mais dos outros também, para a gente... Outro vinho feito pela família Hermann é esse aqui, o Quinta da Neve. Só que esse aqui é feito em São Joaquim, na Serra Catarinense. Um Sauvignon Blanc também bastante premiado, de preço excelente, um baita vinho, bem refrescante, né? Vinho perfeito para tomar geladinho, fresquinho, na beirada da piscina, essas noites mais quentes ali. E esse vinho branco, por exemplo, aqui, o Sauvignon Blanc, ele é mais indicado, deixa eu ver se consigo mostrar melhor, ele é mais indicado para acompanhar uma refeição ou, como tu comentou, se de repente para um aperitivo, com os amigos? É muito versátil. Normalmente, para a comida, precisa de um pouco mais de acidez no vinho. A maioria dos pratos pede um pouco de acidez. E a acidez é o que a Sauvignon Blanc tem de sobra, né? Então, um vinho feito com uva Sauvignon Blanc, um vinho bem refrescante, perfeito para acompanhar ostras in natura, por exemplo, camarão, essas carnes delicadas que têm essa tendência à doçura, como camarão, lagosta, ostra, como citei, e pratos com molhos à base de tomate, por exemplo, que tem tendência à doçura, ficaria perfeito com um vinho nesse estilo. Mas também é um vinho bacana para tomar por beber ali, sem acompanhando nada, porque é um vinho leve, um vinho fácil, bem sequinho, com uma refrescância gostosa, uma acidez gostosa, então não é um vinho enjoativo. Então, pode ser tanto para aperitivo quanto para mesa, né? O rosé é um vinho de uma região chamada Provence, no sul da França. É uma região especializada em vinhos rosés. A gente está com problema de luz aqui. Acho que assim dá pra ver. Mas depois a gente até pode deixar nos comentários também o nome dos vinhos que o Sidney está recomendando aqui. Cerca de 80% dos vinhos dessa região, Provence, são rosés, uma região especializada em vinho rosé. Interessante é que ali é uma região mediterrânea e com essa culinária mediterrânea. Então, não é à toa que os vinhos a maioria dos vinhos ali são rosés para combinar com o tipo de comida que eles normalmente comem ali. Eu vou falar que eu tô ficando com água na boca, tá, Sidney? Já falou em camarão, já estamos entrando no clima do feriadão, né? Então, quem vai passar o feriadão na praia já pode preparar o seu kit de vinho. O calor está aumentando. E para quem acha que não dá para tomar um vinho no calor, um vinho tinto tem opções sim. Esse aqui, por exemplo, é um vinho italiano feito com uma uva chamada Nebbiolo. E normalmente a Nebbiolo dá origem a vinhos mais estruturados, assim, vinhos para serem guardados. Só que nesse caso, o vinho Nebbiolo, ele é feito com maceração carbônica e dá origem a vinhos mais delicados, mais florais, bem mais leves e que permite tomar um pouco mais fresco. O que você tem que observar na hora de escolher um vinho tinto para tomar num dia quente? Ele deve ter menos, o ideal é que ele tenha menos estrutura. Estrutura, quando a gente fala, é álcool, tanino e acidez. E o tanino, em temperaturas muito baixas, a temperatura muito baixa realça o tanino. Então, aquela sensação de banana verde, de comer banana verde, aquela dá uma travadinha. Sim, ela é realçada. Então, o ideal é escolher vinhos tintos com pouca quantidade de tanino para que ele possa ser servido um pouco mais fresquinho. Olha, eu estou tendo uma aula aqui hoje com o Sidney, e aí uma outra questão que tu tinhas até separado ali para nos ensinar é com relação aos copos. Muita gente tem dúvidas sobre os copos ideais para cada tipo de vinho. Eu gostaria que tu mostrasse também para a gente. Se a pessoa for na onda da indústria que vive de vender taça, produzir taça, ela tem que montar uma casa para ela e outra casa para os copos. Né? Tem uma taça para cada tipo de vinho aí, que estão aí dentro. Só que existem aí, você tendo em casa 4 tipos de taças diferentes, você consegue fazer
tomar todos os tipos, talvez nem isso, nem 4. Essas 2 taças são as taças de essa aqui, essa taça menor, é uma taça um pouco menorzinha, mais adequada para vinhos brancos, né? Porque como o vinho branco tem que ser tomado mais geladinho, então as porções são menores, por isso explica o porquê de uma taça normalmente menor para vinho branco. Para não deixar nem esquentar, né? Exato. Então, porções um pouco menores na taça, para que o vinho permaneça no balde, permaneça na geladeira. Normalmente se usa taças um pouco menores. Já as taças para vinho tinto, normalmente são maiores, né? São bem maiores. E isso porque a maioria, não a maioria, mas alguns vinhos tintos precisam de uma oxigenação um pouco maior. Então ela é um pouco mais aberta, aumenta o contato com o oxigênio e acelera a volatilização de aromas, né? Então, mas repararam que ela tem o mesmo formato? Sim. Só muda o tamanho? Então, esse é o formato mais adequado para a maioria dos vinhos. Imagina um ovo com a pontinha tirada. Então, tem que ser de cristal? Não precisa ser de cristal, pode ser de vidro, pode ser de um vidro, claro, um vidro mais fino. Só que o mais importante do que o material é o formato. Mas eu quero até fazer uma brincadeira aqui com o Sidney, que para quem o médico recomendou uma tacinha de vinho por dia, essa aqui é bem servida, né? Tem taças melhores até que essas. Tem aquelas de enfeite que a gente coloca na bolha. Mas essa é um tamanho bem bom para quem toma só uma tacinha por dia. Sim. O espumante, essa aqui é a mais usada, né? A chamada Frute. E para espumantes um pouco mais antigos, mais velhos, o champenoise, que é o caso da lírica, né? O champanhe, esses espumantes feitos de modo que o vinho fique um pouco mais rico, mais intenso, e os espumantes mais envelhecidos, recomendo-se uma taça um pouquinho mais aberta como essa aqui. Mas não precisa de 2, né? Isso aqui já resolve o problema. É mico servir um vinho tinto numa taça como essa? Não, de forma alguma. É uma taça com um tamanho bem coringa que dá para tomar vinho tinto, sem problema nenhum. Bem bacana. Então, eu quero agradecer quem está acompanhando a gente. Quero lembrar para ficar conosco até o final, que nós vamos divulgar o cupom. Quem ficar até o final e receber o cupom vai poder vir aqui na Enoteca, no Wine Bar da Enoteca Decanter hoje, aqui em Blumenau, e vai ganhar uma taça desse vinho Vale da Raposa. É isso, Sidney? Isso mesmo. Da Vinícola Alves de Souza. Português. Aí esse cupom vai ser válido só para hoje, tá, gente? Aqui na Enoteca Decanter de Blumenau. Depois eu vou passar o endereço completo e o cupom também. Eu vou só pedir licença que eu vou olhar aqui que tem algumas perguntas, Sidney. O pessoal comentando que tá tudo certo com o áudio. A Natália perguntou se é indicado beber vinho tinto na primavera. O Sidney já recomendou que sim, né? Até explicou alguns, mais leves, alguns tipos. Com relação também ao vinho branco ou rosé, o Sidney explicou, mostrou até um tipo de vinho tinto que também é bastante indicado para esse período de dias mais quentes. A Cristiane Zete está perguntando se em um jantar que ela vai servir em casa, ela deve oferecer vinho, que vai oferecer vinhos diferentes. Ela começa com o vinho de maior qualidade ou o contrário? Boa pergunta. Das duas maneiras. Vai depender da quantidade e em quanto tempo a festa vai rolar, né? Então, imagina, você tem ali um grupo menor e um almoço, um jantar ali, que vai acabar um pouco mais cedo, é dia útil no dia seguinte. Aí o ideal é você pode começar do mais simples e terminar com os melhores. Agora, uma festa, um final de semana, uma farinha ali entre amigos, e que a quantidade vai ser um pouco maior, a quantidade de consumida, se o pessoal está afim de beber um pouco mais, aí é melhor fazer o contrário. Começa bebendo os vinhos melhores antes, e na medida que a coisa for escambando, vai bebendo vinho mais simples. Então, as festas mais animadas, a gente começa do melhor. Exato. Até porque em determinado momento já vai estar tudo anestesiado ali. Não vai estar sentindo nada. Então tá. Cris, aí tu me convida para essa festa que vai longe, né? Essa que vai longe, que começa com os vinhos bons e vai longe. Deixa eu agradecer também a Camila, que está nos acompanhando. A Camila também fez uma pergunta, se o vinho rosé harmoniza com que tipo de prato? Só estava fazendo uma pergunta bacana. O rosé e o espumante são dois tipos de vinhos que são considerados coringas na mesa. Então,
Um espumante, por exemplo, pode abrir a mesa e terminar. Claro, pensando no prato, pensando nos pratos que você tem, do tipo de espumante, mas é possível abrir e fechar a mesa com o espumante. E o rosé da mesma forma, muito por índole. Então, justamente porque o rosé ele não é branco nem tinto, ali é um meio termo entre ambos, tem mais estrutura, costuma ter um pouco mais de corpo do que a maioria dos brancos, então ele é fácil combiná-lo com diferentes tipos de prato. Então, para a gente dar uma sugestão para a Camila, para esse feriado de sexta-feira, o que ela podia combinar com um bom rosé nesse fim de semana? Com rosé? Olha, frutos do mar ficou bacana, ficou bem bacana com rosé. Até mesmo uma carne, por exemplo, um filé ali, grelhado, de grelha, feito junto, acompanhado de um arroz branco, um risotinho mais neutro, um molho também um pouco mais neutro, dá para colocar o rosé sem problema nenhum. Moqueca. Deixa eu ver o que mais que nós temos de pergunta aqui. A Mara, oi Mara, um abraço para você também. Ela está querendo esclarecer uma dúvida. Gente, desculpa que eu estou sem óculos, por isso que eu estou tendo que ficar bem perto aqui da tela. Ela diz que tem apps que atribuem notas aos vinhos, como, por exemplo, o Vivino. Se ele já analisou esse programa, se já analisou esse app, e se essas notas para o consumidor inexperiente, que é o caso dela, serve para ela se basear para fazer a aquisição dos vinhos. No caso, se o aplicativo é confiável, né? Olha, a ideia do aplicativo é bacana e é interessante usá-lo para criar memória do que se bebeu. Quem alimenta... diário? Exato. Colocar ali arquivar o que já bebeu ali, colocar observações do que gostou, do que não gostou, que vale a pena repetir, que não vale. Por quê? Esse aplicativo, falando específico do Vivino, ele é alimentado por opiniões subjetivas, não técnicas, né? Então, tem pessoa que vai pegar um vinhaço aí, um vinho excelente, vai achar o vinho maravilhoso, talvez a pessoa que está junto, bebendo, não gostou tanto do vinho. Porque pode estar naquele estágio que ele não está maduro ainda o suficiente para entender aquele vinho. Questão de estilo do vinho também, eu gosto de vinho leve, eu gosto de vinho encorpado. Imagina os dois colocando a opinião do vinho. Então, o ideal é usar o vinho como arquivo, como memória, e não para se basear. O preço também, lá tem o campo para colocar preço do vinho. Se a pessoa pega um vinho, compra um vinho numa loja, compra num restaurante, também vai ter discrepância. Às vezes, compra um vinho numa promoção. Então, não é muito confiável a questão das informações técnicas ali, justamente porque nem sempre são técnicas, né? Mas é um ótimo aplicativo para usá-lo como memória. Gostei dessa sugestão, porque às vezes até a gente vai na casa de alguém ou vai em um restaurante, bebe um vinho bom e depois não lembra mais qual era o vinho. Se tem um aplicativo ali em mãos, já consegue registrar e lembrar qual é a ocasião. Eu já vi comentários do Vivino, de vinhos excepcionais, muito mal falados, de vinhos não tão bons, de muito bem falados. Então, use como memória. Certo. Deixa eu seguir aqui. Cristiane de Abreu também, obrigada por nos acompanhar. A Bruna tem uma pergunta: qual é a harmonização mais indicada para o vinho tinto na primavera? No caso, para esse vinho que você nos mostrou ali, qual seria uma harmonização boa para a primavera? Vou dizer uma coisa aqui um pouco mais ampla, para dar uma noção mais certeira, para que a pessoa aprenda como funciona a harmonização, talvez ajude mais. Tem muitas coisas que se avalia para fazer casamentos de vinho e comida. O que deve ser avaliado é a intensidade de sabor e a intensidade de aroma de ambos. Então, um prato com muita intensidade de sabor precisa de um vinho com igual intensidade de sabor. Um prato muito encorpado, vinho de igual corpo. Então, tem que observar como o prato é feito. E coloca vinhos mais parecidos em corpo, estrutura e estilo. Então, por exemplo, uma moqueca baiana, vai azeitadeu, vai pimentão, vai até peixe. Você pode colocar um vinho como esse aqui? Não, você vai ter que acompanhar, porque, como eu comentei, um vinho mais leve, um vinho mais delicado. Você precisa acompanhar o corpo e a opulência ou a aromaticidade desse prato. Colocar um chardonnay barricado, um chardonnay encorpadão. Aí você pega aí um camarãozinho salteado na sálvia, manteiga, no azeite, só. Já não dá para colocar esse chardonnay que acompanharia a moqueca. Teria que ser um vinho mais delicado como esse. Então, para não estender tanto, porque é um assunto muito complexo, quanto mais a gente fala de harmonização, mais dúvida séria, mais surge.
E o ideal é falar de harmonização com vinho e comida na frente ali, fazendo os casamentos, explicando os porquês. Mas eu acho que esse é um conselho interessante para dar, que acompanhando o corpo do prato e o corpo do vinho. Na primavera, normalmente no verão, a gente opta sempre por comida mais leve, né? Então, é só acompanhar também os vinhos mais delicados, mais levezinhos, para acompanhar esses pratos que vão fazer casamentos legais e interessantes. Certo. Vamos ver. Luiz Dalla Corte Júnior acompanhando também a nossa live, obrigada. A Cristiane agradeceu o esclarecimento. Camila está parabenizando a nossa live, Camila Costa, obrigada por acompanhar, Camila. Camila Yara agora também fez uma outra pergunta. Polêmica, num dia quente meu vinho está em temperatura ambiente. Posso colocar umas pedrinhas de gelo ou não é recomendado? Eu já fiz isso, tá, Camila? Eu também já fiz. Não é recomendável fazer com vinhos de níveis superiores, porque aí você vai diluir o vinho, vai estragar, vai mudar o vinho quimicamente. Mas fique à vontade para fazer isso com vinhos mais simples, que você não pagou muito por ele, e coloque gelo à vontade. O importante é beber como gosta, né? Só não faça isso com vinhos mais que você investiu um dinheiro maior nele. Agora, vinhos mais simplórios, tem problema sim, não é o ideal, mas o importante é beber da maneira que gosta. Certo, eu também já fiz muito isso, Camila. Que eu gosto do vinho bem geladinho. Minha mãe colocava açúcar. Gelo e açúcar. A Lilian também, mandar um abraço para a Lilian Sela, aqui da Decanter, né? Tá dando parabéns pela live, pedindo para repetir mais vezes. Sim, agora a gente vai vir de vez em quando conversar com o Sidney para passar mais dicas para vocês também. Então, para quem nos acompanhou até agora, eu acho que não tem mais dúvidas ali, né? Eu quero passar o cupom e vou explicar novamente. Não é um sorteio, tá? Todos que apresentarem o cupom que a gente vai passar podem vir aqui na Enoteca Decanter hoje. Ela fica aberta, o wine bar fica aberto das 18 às 23 horas, né, Sidney? E com esse cupom é só dizer, olha, eu assisti a live hoje com o sommelier da Decanter, trouxe aqui o cupom anotado e eu gostaria da minha taça de vinho. Todo mundo que vier e apresentar o cupom dizendo que assistiu a live vai ganhar. Cheia, taça mais cheia. É aquela taça bem grandona? Não é a taça vazia. A taça com vinho. Com vinho. Então, eu vou até deixar aqui nos comentários o cupom. Brinde Prece. Opa, deu uma coisa errada aqui. Acho que eu preciso pedir ajuda aos universitários. O cupom é só Brinde Prece. Como se escreve? Como se fala? P-R-E-S-S-E. Deixa eu ver se foi ali. Foi certinho. Então, esse é o cupom. Quem vier aqui na Enoteca Decanter hoje, então, pode retirar a sua taça de vinho. Lembrando que é válido só hoje esse cupom, amanhã não vai valer mais. E eu queria também agradecer a participação de todos vocês, mas principalmente a sua participação, Sidney, obrigada pelo seu tempo, pelos esclarecimentos, né? Sempre adoro. Muito obrigada. E quero agradecer, então, vocês e também pedir sugestões de próximos temas. O que mais que vocês gostariam de ver aqui nas nossas lives do Facebook? A gente pode trazer outras sugestões também. A Lilian já disse que quer ver mais vezes a gente falar sobre vinhos, né? E a gente aguarda, então, o retorno de vocês também. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Um abraço.